Amém. Amém. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Ele tem constrangido nossos corações nessa manhã, através do seu Espírito. Tenho sido tocado pelo Senhor ali no louvor, né? O amor de Deus, ele nos constrange. Deus expressa o seu amor através da igreja, através dos irmãos. Temos sido tremendamente abençoados pelos irmãos, pela igreja aqui, nos recebendo com tanto amor, né? Pelo serviço de amor que os irmãos têm nos servido, nos amado. Nós de Nova Friburgo somos testemunhas já de longa data do amor dos irmãos. Daqui de São Paulo por nós, né? Eu posso trazer à memória momentos que isso nos emociona, né? Mas já de muito tempo atrás, teve alguns retiros que foram realizados aqui, em Ribeirão Pires, e Suzano, outras regiões, né, em que os irmãos nos serviram tanto, nos ajudaram tanto, de todas as formas e maneiras, com recursos, para que pudéssemos estar juntos. Os irmãos não mediram esforços, né, em semear amor nas nossas vidas, quando muitos dos que estavam servindo aqui na frente do louvor ainda eram bem criancinhas, meus filhos, né? Nos lembramos disso com grande amor, nosso coração quebrantado e constrangido, né? Louvo ao Senhor pelo amor de Cristo através da igreja. Amém. Graças ao Senhor por isso. O meu irmão Márcio estava dizendo aqui, né, da comunhão. Não poderíamos estar num lugar melhor do que esse, irmãos. Não há nenhum outro lugar onde poderíamos estar mais providos pelo Senhor, mais alimentados, sustentados, protegidos. Não há nenhum outro lugar onde podemos estar agora que seria melhor do que esse. Na comunhão do corpo de Cristo, unidos, em nome de Jesus, em nome de Cristo, reunidos. Isso custou um preço altíssimo para que pudéssemos estar nesta unidade. O meu irmão Márcio disse, essa unidade custou um preço muito alto, mas glória a Deus por isso. E um dos propósitos da sua morte foi reunir em um só corpo todos nós que andávamos dispersos, andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas Ele veio nos reunir, nos ajuntou, nos uniu. Glórias ao Senhor por isso, pela comunhão que temos, por essa união gloriosa e eterna. Aleluia. Amém, irmãos. Ontem, quando o irmão Almir nos ministrava, né, a palavra do Senhor, foi algo maravilhoso assim, sobre o serviço, né, principalmente focando nos jovens, mas o serviço para todos nós. Mas isso me trouxe à memória algumas coisas, né, e gostaria de ler com os irmãos e reforçar um texto que acho que foi lido ontem também. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Aos Romanos, capítulo 14. No versículo 10.
Romanos 14:10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu estou de ler aqui também Romanos 15, a partir do versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo o que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Amém, irmãos. Eu me lembrei do fato, como foi ministrado sobre o tribunal de Cristo. O tribunal é esse que devemos comparecer para receber o galardão. Não é um tribunal de juízo, mas é um tribunal de recompensas. E há uma ligação do galardão com a maneira como tratamos os irmãos. Eu escolhi aqui Romanos 14:10 e diz: mas tu por que julgas teu irmão, ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então há uma total relação da maneira como servimos aos irmãos, tratamos, se valorizamos os irmãos, a Bíblia diz que cada um considere os outros superiores a si mesmo, ou se desprezamos os irmãos. Então ele atenta para a maneira como tratamos os irmãos diante dessa posição em que estaremos diante do tribunal de Cristo. Seremos julgados da maneira como tratamos os irmãos. Porque os irmãos são o próprio Senhor na nossa vida. Paulo, ainda como salvo ali, ele perseguindo a igreja, e o Senhor Jesus disse: por que me persegues? Perseguir os irmãos, perseguir o próprio Senhor. Amar os irmãos e amar o próprio Senhor. O nosso Senhor Jesus disse: todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, dar de comer, vestir, sustentar, visitar, toda vez que fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, disse o Senhor, a mim o fizeste. Estamos fazendo para o Senhor. Então, glória a Deus pela igreja e pela vida dos irmãos. Então, o irmão dizia sobre o serviço a Deus, a obra de Deus. Às vezes pensamos em algo grandioso, às vezes o jovem, ou até mesmo o não jovem, pensa que o serviço a Deus é tocar aqui na frente, ou apenas pregar, ministrar, ou ministrar as nações. Mas serviço a Deus é tudo que você faz para Deus, e tudo que você faz para o irmão, você está servindo a Cristo. Aquele que der até mesmo um copo d'água a um desses pequeninos, de modo algum, diz a palavra de Deus, perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então, o Senhor está vendo tudo que fazemos, e tudo que servimos. Às vezes pensa-se que só algumas coisas são a obra de Deus, mas tudo que fizermos. Às vezes pensa-se também que alguns serviços são mais nobres que os outros, mas no reino de Deus, se fôssemos qualificar, quanto menos decoroso é o serviço. Por exemplo, talvez você veja alguém tocando a guitarra, algum instrumento, ou cantando, você veja mais nobreza e virtude nesse serviço, e talvez não veja tanta nobreza na pessoa que limpa o vaso sanitário dos banheiros. Mas aqueles serviços que parecem menos decorosos ou honrosos, eles são de maior honra. Tudo é nobre, porque é tudo para o rei.
No reinado, todos aqueles que servem ao rei, tudo é nobre. Desde algum assessor do rei que faça algum serviço no exterior, parece algo de valor muito elevado, até aquele que serve um café ao rei, tudo é nobre, por causa da nobreza daquele a quem servimos. Aleluia. Amém. Parece o menor dos serviços, você servir um lenço para um irmão, um copo d'água, mas é tudo nobre e glorioso, porque é o Rei dos Reis, a quem estamos servindo, nosso Senhor. Aleluia. Tudo é a obra de Deus para Cristo. Lembrando ainda a frase que o irmão repetiu, do irmão general, ele disse que não podemos fazer coisas grandes para Deus. Só podemos fazer coisas pequenas com grande amor. A maneira como Deus mede é o quanto de amor, de vida que foi colocado naquilo, mesmo sendo pequeno. E não algo que parece grande, mas foi feito sem amor. Algo grande sem amor fica leve, pequeno, não tem peso. Mas algo pequeno, com muito amor, fica grande, glorioso perante o Senhor. Sobre essa questão de servir, gostaria de ler com os irmãos algumas coisas na palavra de Deus sobre o serviço, sobre amadurecer, crescer, amadurecer, para frutificar. Falamos de serviço, isso são frutos. Quanto mais servimos ao Senhor, são frutos na nossa vida que alegram o agricultor, nosso Pai, que deseja ver frutos na nossa vida. Vamos ver aqui em Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9. Ele diz assim: e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que estão por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Nós não precisamos nos deter muito nisso, no fato de que sabemos que devemos frutificar para Deus. Sabemos que a nossa vida cristã é um desenvolvimento. A nossa salvação ela é um processo de desenvolvimento da nossa vida. Somos salvos no nosso espírito, vindo Ele nos deu vida, nos vivificou. A nossa alma, mente, vontade, emoções, nós somos salvos a cada dia. E por isso precisamos tomar a cruz a cada dia. E o nosso corpo, o último estágio da salvação, dessa tão grande salvação, é que o nosso corpo vai ser transformado. Isso aqui que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso aqui que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Nossos corpos serão transformados. Amém? Então a salvação é um progresso. Nós estamos na santificação. Por isso devemos tomar a cruz a cada dia, a cruz sobre o nosso ego, e estarmos cheios do Espírito Santo, que haja liberdade para o Espírito, que haja restrição sobre o nosso ego, que a nossa alma, mente, vontade, emoções seja capturada, seja sujeita ao Espírito Santo, ao Senhor, amém? Então sabemos que há um desenvolvimento. A Bíblia tem muitos versos, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Todos esses versos falam de um progresso, de um desenvolvimento. Gostaria de ler também aqui Efésios capítulo 4. Ele também fala desse crescimento até a maturidade. Aos Efésios capítulo 4. No versículo, eu vou ler a partir do 11,
diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essas pessoas que Deus deu como dons para a igreja, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, doutores, é para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Quem faz a obra do ministério são os santos, toda a igreja. Eu digo ontem que a igreja é o obreiro de Deus na terra. É um povo com muitos membros, cada membro com uma função. Então, esse é o ministério do corpo de Cristo, da igreja. Esses irmãos são dados para aperfeiçoar o corpo, para que todo o corpo funcione. Amém? Para que, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então nós precisamos crescer até a maturidade, até a medida completa de Cristo. Amém? Porque as coisas de menino, nós devemos deixar as coisas de menino, a malícia, a impureza, a maldade, e crescer. Uma árvore jovem, ela não frutifica. Devemos amadurecer para frutificar para Deus. Então, o Senhor opera, como nós cantamos aqui, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento do Senhor para produzir frutos na nossa vida. O Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando ele falou essa, vós já estáis limpos, ele está falando de um processo de poda. Ele está falando da videira, que ela deve ser podada, cortada, limpa, para que produza muito fruto. Nós meditamos com os irmãos lá em Nova Friburgo sobre a videira, como o Senhor fala ali em João capítulo 15. E existem muitas árvores, muitas espécies frutíferas de muitas árvores que não precisam necessariamente serem podadas, cortadas, galhos desnecessários, visando a frutificação. Mas a videira, em especial, se ela não for podada, ela não frutifica. O Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. Eu achei interessante que eu vi alguns vídeos para entender, então, tantos vídeos de agricultores, eu vi um da região do Rio Grande do Sul, onde há muita ali, plantação de uvas, muitas videiras, e o ano todo ele poda muito. Enquanto o repórter ia falando com o senhor ali que estava cuidando da videira, e ele cortando, e eu pensando, não vai sobrar nada, porque eles cortam galhos grandes, que às vezes tem 2,5 metros a 3 de comprimento, e às vezes deixa 2, 3 centímetros, só o suficiente para sustentar o fruto. O Senhor faz isso conosco. Ele vai cortando, mas ele está cortando o galho sou eu. Ele vai cortando, parece que não está sobrando nada de mim. Aleluia. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele vai deixar só o suficiente para sustentar o fruto. Um lindo cacho de uvas ali. A glória daquele agricultor é aquela vinha cheia de frutos. Se não tivesse fruto nenhum, ele não tinha nenhuma alegria. A glória do agricultor é a videira. A glória da videira são os ramos.
A glória dos ramos são os frutos. Nós sem fruto não fica tão agradável, né? Fica fora do propósito para o qual nós vivemos. Por isso Paulo diz aos Filipenses: eu quero que o vosso amor aumente mais e mais, para que vocês estejam cheios de frutos, cheios de frutos. Os frutos são essas ações de serviço que, mesmo pequenas, os nossos olhos são grandes perante o Senhor. Muito serviço, muito amor, muita doação, até na esfera menor, na nossa própria família, porque às vezes você tem mais facilidade, e nós, de sermos tão amáveis e gentis com os de fora da nossa casa, mas às vezes entre os nossos, nossa própria família, que o Senhor nos ajude a sermos também muito amáveis, mais ainda gentis, cheios de amor, a começar nosso núcleo familiar e se estenda a todos. Então começa no nosso coração o Senhor operando, e opera pela sua palavra. Então, irmãos, o que eu devo fazer para crescer, amadurecer e frutificar? Nós devemos permanecer, irmãos. Permanecer é uma palavra que aparece muito. Vamos abrir em João capítulo 15, já que eu falei um pouco aqui da videira, dessa experiência. Vamos ver alguns segredos, algumas coisas que precisamos fazer para que venhamos a crescer, amadurecer saudavelmente, sermos frutíferos na casa do Senhor, amém? Na casa do Senhor. João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa ou poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa palavra aqui na minha tradução, que está em mim, parece uma tradução como permanecer. Só nesse capítulo 15, aparecem 12 vezes a palavra permanecer. O Senhor está falando, fique aí, permaneça, permaneça. Então é uma coisa que parece tão óbvia e simples. Você está dizendo para o galho, se você quer frutificar, fique aí. Parece tão óbvio, né? Não saia daí. O galho vai sair dali. Seria uma loucura, sim. Se ele sair dali, não vai frutificar. Fique onde está, onde Deus te colocou. Fique unido, ligado à videira, ligado aos irmãos. Permaneça, continue, permaneça, permaneça. Não saia, não se afaste. Uma fonte de vida, né? Cantamos aqui, todos que são fracos, né? Todos que têm sede, os que fracos são. Venham à fonte, mergulhar o seu coração, emergir o seu coração. Ele é a fonte de águas vivas, o manancial. Então, estarmos ligados uns aos outros é uma coisa simples, porém profunda, continuar ligado aos irmãos, permanecer. Ora, por exemplo, o que é que compartilha do sangue e do corpo? Temos aqui o sangue e o corpo do nosso Senhor representados aqui. O que é que compartilha do sangue e do corpo? O que compartilha do seu sangue e do seu corpo? Um membro.
os membros do seu corpo. A sua mão, por exemplo, ela compartilha do mesmo sangue circulante e do mesmo corpo. Nós participamos do corpo e do sangue do nosso Senhor. Jesus disse: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, irmãos? Essa é a comunhão. A comunhão que o pão que partimos é Cristo. Permanecer em Cristo é permanecer comendo a sua carne, bebendo o seu sangue. Amém? É sendo membro do seu corpo. Devemos permanecer. Seria loucura. Não há crescimento de um membro fora do corpo. Né? O bebê, a criança, ele vai crescendo proporcionalmente. Não cresce a mão sozinha mais do que o restante do corpo. Por isso só crescemos no corpo, ligados a Cristo, que é o cabeça desse corpo, que é a cabeça desse corpo. Então ninguém cresce isolado. Nós vamos crescendo proporcionalmente ligados aos irmãos. Amém, irmãos? Essa é a primeira posição que nós devemos ter para frutificarmos, é continuar, é permanecer. É nos submeter ao agricultor, o nosso Pai Celestial. Ele sabe podar, ele sabe cuidar de nós, de uma maneira visando a frutificação. Tem uma irmã que ela criava os seus filhos, então ela dizia que não é uma criação de filhos, ela fala que é um treinamento, é treinar os filhos. E ela dá um exemplo também do agricultor com a videira. Ele fala: seria inútil o agricultor somente falar para a videira: eu quero que você cresça assim e assim, eu quero que você frutifique, sem ele colocar a mão e podar onde precisa, cuidar, estercar, adubar, regar, enfim. Seria inútil. Assim ela diz também, essa mãe, que com nossos filhos não adianta às vezes só falar, às vezes tem que podar, cortar, às vezes tem que cortar algumas coisas, porque nós, pais, criamos nossos filhos visando a frutificação deles também. Assim como o agricultor, ele cuida da sua planta visando a maior quantidade e abundância de frutos. Assim também devemos ser nós, com os irmãos, com nossos filhos, cuidando, visando a edificação dos irmãos, a frutificação dos irmãos. O Salmo 92, esse salmo também fala de frutificação. Ontem o irmão disse que desde o menor até o maior, até o mais velho, desde o mais novo até o mais velho, todos são chamados ao serviço. Todos podem ser frutíferos. Não pense você de um pouco mais de idade: eu já passei do tempo de frutificar. Não, de maneira alguma. Pelo contrário, os com mais experiência frutificam mais. E cada nós mais novos ouvir os mais velhos, submeter aos mais velhos, honrar aos mais velhos. O Salmo 92 tem essa promessa maravilhosa, e diz assim no verso 13, eu vou ler o 12 também, 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos árvores do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Na velhice ainda darão frutos. Mas quem? Os que estão plantados na casa do Senhor. Fora da casa de Deus não há frutificação. Eu ouvi essa frase no amigo, estão em Curitiba, você disse isso. Fora da casa de Deus não há crescimento, não há frutificação. Glória a Deus. Então devemos permanecer. O apóstolo João usa muito essa palavra: permaneça, permaneça. Né? E Jesus disse muito para permanecer nele. João capítulo 6, por esse verso também, Evangelho de João.
no versículo 54, eu citei João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém, irmãos? Se alimentamos de Cristo. E na casa do Senhor, ligado ao corpo, unido aos irmãos, assim nós crescemos e vamos frutificar para Deus. Também nós precisamos saber como é que eu sei que eu estou crescendo espiritualmente. Como é que eu sei que eu estou realmente em progresso? Talvez a minha vida esteja parada, estagnada. Será que eu estou realmente avançando, crescendo? Eu estou amadurecendo como Deus planejou que eu amadurecesse? Como podemos saber? Primeiro, nós precisamos de um parâmetro, porque se eu quero fazer uma avaliação, eu preciso medir, eu preciso de um parâmetro, eu preciso de um gabarito, de um modelo, de um exemplo. Eu preciso de uma meta. Qual é a nossa meta, irmãos? É chegar à estatura completa de Cristo. Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa meta. Não podemos medir comparando-nos uns aos outros, mas olhar para Cristo, né? Ele é a nossa principal referência, a única referência que eu poderia dizer, mas eu disse principal porque precisamos também dos irmãos, nos referenciar os irmãos, olhar os irmãos mais maduros, mais crescidos também, para que não venhamos a cair no engano de nos isolarmos da igreja dos irmãos e dizer, não, é eu e Cristo, eu e Jesus, eu estou bem com Jesus, mas se eu também não olho para os irmãos e me isolo, eu posso cair no perigo de perder a minha referência e achar que estou bem quando estou mal, e me enganar a mim mesmo. É por isso que eu sempre falo algumas coisas, que eu já falei aqui, por exemplo, né, na igreja você é servido o alimento para você, é um prato feito, né, que fizeram para você, não é um self-service. Talvez não é tão proveitoso você só ficar em casa se servindo das mensagens do YouTube, escolhendo, você vai se sabotar, escolher umas mensagens só que não te ofendem, não te confrontam, não confrontam o seu ego. Você vai escolher no menu de opções algo favorável. Então não é bom se isolar, ouvir só os pregadores que querem. Não. Na igreja, no corpo de Cristo, no qual você está ligado, né? O Senhor vem e fala para você uma palavra segundo a sua necessidade, segundo a vontade do Senhor, que coincide com as nossas necessidades. Ouvimos não o que escolhemos ouvir, mas o que precisamos ouvir. O nosso Pai Celestial sabe tudo o que precisamos. Por isso, esse parênteses na questão da referência. Mas Cristo é a nossa referência. Para que eu possa ver se eu estou crescendo e avaliar, eu tenho que ter uma prova, né? Um gabarito para fazer essa avaliação. A nossa meta é Cristo, Ele é o padrão. Ele é um exemplo de homem perfeito, de amor perfeito, de perdão perfeito, de paciência perfeita. Talvez alguém diga assim, eu amo os irmãos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas quando comparado a Cristo, Pedro chegou certa vez, né, o Senhor e disse, Senhor, até quando nós devemos perdoar? Até 7 vezes? E parece que ele estava falando um padrão acima da maioria dos judeus. Talvez, ele esperasse até receber um elogio 7 vezes. Né? Pedro pensou que jogou a régua lá para cima, o padrão lá em cima. E Jesus disse, não,
não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Nós podemos jogar o padrão em cima, mas sempre vai estar abaixo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o padrão, ele é meta. Não seria difícil se o Senhor dissesse assim: maridos, amai vossas mulheres. E todos nós diríamos: não, estou fazendo o meu esforço, o meu melhor. Eu amo ela, eu faço isso, eu amo isso, eu faço aquilo, e a gente vai enumerar uma lista de coisas para provar que amamos. Se o Senhor só dissesse: maridos, amai vossas mulheres, mas Ele diz: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entregou a sua vida por ela. Agora, nós estamos numa situação difícil. Ele levou muito o padrão como Cristo. Ah não, como Cristo. Mas esse é o padrão. E agrada ao Pai. O Pai diz: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. O Senhor vai ter prazer se nós amarmos como Cristo. Então há muitos versos que dizem isso, né? Tem um verso que fala do perdão também, e fala que devemos perdão uns aos outros, como Cristo perdoou. Talvez você tenha uma medida de perdão: ah, eu consigo perdoar essa ofensa, essa aqui. Ah não, essa aqui já é demais, essa aqui não dá para mim. Mas ele coloca um padrão: só vale, é aceitável você perdoar como Cristo perdoou. E aí é um perdão incondicional, que não depende da outra pessoa para ele perdoar. Mas esse é o padrão, irmãos. E nós vamos chegar a esse padrão. Talvez você diga: mas aí não tem como, só Jesus mesmo. Só Ele mesmo. Só Ele vindo aqui e fazer morada na minha vida e perdoar. E Ele em nós. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em você é capaz de perdoar até os inimigos. Cristo em nós, irmãos, é capaz de amar como Ele amou a igreja e deu a vida. Nós, maridos, vamos conseguir amar nossa esposa e dar a vida delas. Às vezes nós homens pensamos: dar a vida das esposas. Não, claro, eu sou capaz de vier um bandido, um ladrão, tentar entrar na minha casa, claro, vou defendê-la. Talvez até alguns se protejam com alguma arma, algum tipo. Sim, eu vou ser o valente que vai defender minha esposa se vier alguém. Mas às vezes não é só esse tipo de valentia, porque no reino de Deus é ao contrário. O valente não é aquele que bate, é aquele que consegue suportar mais. Então às vezes pensa: não, sim, eu vou ser o homem que defende a minha casa, amém, devemos fazer isso. Mas às vezes morrer, dar a vida de uma esposa, é abrir mão de algo, é ceder no meio de uma discussão, é amar no lugar de retrucar, discutir e brigar e ser grosseiro. É amar, mesmo sendo menos amado, amar mais. Paulo disse isso aos Coríntios, né? Eu me gastarei e me deixarei gastar por vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais eu seja menos amado. Um amor sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor altruísta, que pensa no outro, não em si mesmo. Não é o amor egoísta, mas é o verdadeiro amor que Paulo diz ali em Coríntios capítulo 13, que não busca os seus próprios interesses, um amor que visa o outro. Esse Coríntios capítulo 13 ele fala do amor. E você pega o Coríntios 12, ele fala do corpo de Cristo, que somos membros uns dos outros. E aí você tem Coríntios 13 que fala do amor, e Coríntios 14 ele fala dos dons, dons espirituais. E no meio, né, muitos dizem que é o pão e o recheio é o amor, né? O recheio. Entre os coríntios ali, a igreja de Coríntios, estava faltando um amor. Eles estavam tudo enriquecidos em todos os dons, Paulo diz isso. Eles estavam faltando um amor, porque estava cheio de contenda, de inveja, de intriga, de murmuração, contendas entre eles,
partidos, facções, divisões. Estava faltando crescimento espiritual. E à medida, essa avaliação que nós estamos fazendo, ela se prende, eu vou colocar aqui, ao amor. Porque o amor é a posição mais alta, mais madura. Estamos falando desse amor verdadeiro de Deus, genuíno, o amor de Cristo. Então é uma maneira de nós nos avaliarmos se estamos amando como Cristo. O amor é essa posição de maturidade. Como saber se eu estou crescendo, se eu estou crescendo na igreja, eu estou amadurecendo, frutificando? Como está o seu amor? Como você ama? Você está amando bem? O que é amar bem? É amar como Cristo. Vamos ver aqui em 1 Coríntios. Então nós estamos tentando fazer um diagnóstico à luz da palavra de Deus, para que o Senhor cheque os nossos corações para saber se estamos crescendo, amadurecendo. Uma posição de crescimento, de maturidade, alguém mais crescido espiritualmente, mais maduro, é alguém que ama mais, é alguém que perdoa mais, é alguém que é mais manso. Esse é mais maduro. Em 1 Coríntios 13, enquanto abrimos aqui, há um texto também em Gálatas 6 que diz assim: irmãos, se algum homem for surpreendido em alguma ofensa, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, e cuidando de ti mesmo, para que também não sejas tentado. Esse verso, ele diz: se alguém for surpreendido em alguma ofensa, algum pecado, alguma situação que ocorra, ele diz assim: vocês que são espirituais, agora eu quero ver os espirituais. Quando acontece um escândalo, algo terrível no meio da igreja, quando algum irmão peca, quando acontece uma contenda, cadê os espirituais? Paulo diz assim: vocês que são espirituais, encaminhar o tal. O espiritual, ele quer pegar a pessoa e colocar no caminho de novo. Ele quer encaminhar de novo. Ele quer ajudar a trazer a pessoa do desvio para o caminho novamente. Encaminhar o tal com um espírito de mansidão. O espiritual é o mais manso. Jesus Cristo é algo mais espiritual. Ele é o mais manso de todos. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. E ontem foi colocado aqui de uma maneira tremenda e maravilhosa, né? E o nosso Senhor Jesus, o carpinteiro, fez um jugo, né, de madeira sob medida para cada um dos nossos pescoços. Mas ele não nos abandona, ele chama para tomar o jugo junto com ele, ele coloca o pescoço dele também. Ele chama: vem, eu vou te ensinar a servir, porque eu já sou amansado, eu sou manso e humilde de coração. Jesus é um boi que foi amansado, ele é sujeito ao Pai em tudo. E porque ele é manso e humilde de coração, ele nos ensina a sermos mansos e humildes de coração. E onde? No serviço. A mansidão se revela no serviço, se revela no trato. Você é manso? Como você sabe que você é manso? Talvez tem pessoas que pensam assim: eu era solteiro, parece que eu não tinha problema nenhum. Eu era solteiro, eu era tão manso. E agora eu casei, eu não sou mais manso, então o problema é estar no casamento, né? Será? Ou você já não era manso antes e não sabia disso? E aí no casamento apareceu um monte de coisa. Você tem uns reflexos, uns impulsos, mas a resposta que você não queria dar. O problema não está no casamento, com a esposa, nada disso, né? Vice-versa, com o marido. Mas é que a mansidão se revela no trato ali, no convívio. Então Jesus chama: eu vou te ensinar a ser manso, eu vou servir com você, junto com você. Você vai aprender comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para sua alma inquieta,
agitada, confusa, a alma dos pensamentos conturbados, emoções turbulentas, uma vontade obstinada, a alma vai submeter ao Senhor. Só há descanso quando nos submetemos ao Senhor. Encontramos descanso para nossas almas. Ele é aquele que refrigera a nossa alma, nosso amado Senhor. Então, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falando do amor, desse amor que não busca os seus próprios interesses. Então, chega no versículo 9, versículo 9 diz assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estas três. Mas o maior destes é o amor. O maior destes é o amor. Eu estava lendo algumas traduções sobre um verso aqui, de quando vier o que é perfeito. É uma variação aqui que diz: mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte desaparecerá. Quando chegar o que é completo, o que é em parte desaparecerá. Eu entendi assim como que quando vier o completo, a maturidade, né, e é o amor perfeito, completo, o que é em parte, que é uma fase, será absorvido pelo completo, pelo todo. O que é em parte vai estar contido no completo, no todo. O homem adulto, formado, completo, inteiro, ele já foi em parte menino, incompleto, não formado completamente. A gente vê uma criança na igreja, ele é como está grande, onde que está aquele menino? Está ali, mas às vezes ele não está ali. Deixou as coisas menino, mas é aquele mesmo que você conheceu pequenininho, mas agora está completo, está formado um adulto completo. O menino do homem não desapareceu exatamente, ele foi amadurecido, cresceu. Quando conseguirmos amar com Cristo, as coisas meninas são abandonadas. Amém? Que o nosso amor próprio seja substituído por amor por Cristo e a igreja. O que nos impede de amar bem, amar por Cristo, é o nosso egoísmo. O contrário do amor não é ódio. Mas eu aprendi lá no português, na escola, o Antônio, de amor é ódio. O contrário do amor é o ego, é o egoísmo. É esse egoísmo que nos impede de amar bem, de amar como Cristo. Então nós precisamos testar a nós mesmos. Há uma relação do amor com a santidade. Você vai pensar, mas como que uma relação do amor? Qual é a relação do amor com a santidade? É que a santidade é ser livre dessas impurezas do nosso ego, das coisas próprias de menino, da malícia, da maldade, do egoísmo, da teimosia. Nós precisamos ser livres dessas coisas para conseguir amar bem. Então há uma relação do amor com a santidade, porque quando eu me coloco, vamos nos colocar à prova para amar. E vamos definir aqui, mais um parênteses para explicar de que amor estamos falando. Esse amor não é sentimento. Nos relacionamentos do mundo, não surgiu um sentimento por você.
ou a pessoa começa a se comprometer num relacionamento, homem e mulher, e daqui a pouco abandona tudo, não, porque acabou o sentimento, acabou o amor. Um casal chega a uma conclusão, não no meio dos cristãos, né? Mas no mundo, acabou o amor, né? Então a gente tem que se separar, acabou o amor. Não é esse amor, isso não é a definição de amor bíblico, do amor de Deus. O amor de Deus, ele é voluntário. Esse amor é uma decisão da sua vontade. Você decide amar, você escolhe amar, você se determina a amar, e você se esforça para amar, e faz atitudes, ações, mediante, consoante a esse amor que você escolheu amar. A sua esposa, por exemplo, você marido, você escolhe amá-la. Não importa o que aconteça, se ela vai mudar a aparência com os anos, provavelmente, mas você se comprometeu a amar e fez uma aliança de amor. E deve ser fiel a essa aliança, independente de qualquer coisa, e vice-versa, a esposa para com o marido, né? Então estamos falando desse amor, né, que nos colocamos na posição de amar. Então vamos nos colocar à prova diante do Senhor. Quando você se dispõe a amar voluntariamente, você pensa, hoje eu vou amar. Eu dou muito exemplo assim, né, do casal, isso pode aplicar de várias maneiras. Um filho, por exemplo, você acorda hoje eu vou fazer aquilo que foi dito na palavra de Deus. Eu vou amar meus pais. O que eles precisam? Como é que eu posso servi-los? Como é que eu posso agradá-los? Isso é algo tudo voluntário. Não é um sentimento, eu vou esperar, não apareceu nenhum sentimento de servir, não fui tocado para servir, não existe tal coisa. Você já foi convocado para servir, já foi, não é uma opção que você escolhe, uma convocação do Senhor, você já foi feito um servo, apenas você escolhe a quem servir. Ontem foi dito isso, todos no final das contas, todos somos escravos. Ou você serve ao Senhor, ou você serve o mundo, o diabo, a si mesmo, o seu ego, ou você serve ao Senhor, a Cristo, aos irmãos, né? Então, quando você se coloca na posição para amar, o filho pensa, vou servir meus pais hoje, o marido acorda, vou servir o esposo. O que eu posso fazer para demonstrar o meu amor, agradá-la, dizer umas palavras, comprar algo, servir, ajudar nas tarefas de casa, e vice-versa, a esposa para com o marido também pensando. Então, quando você se coloca, vou amar, aí sim, você vai acionar um mecanismo que você vai fazer um diagnóstico para saber se você está crescendo espiritualmente ou não. Vai ser um grande teste. Ao nos colocar na posição de amar, veremos se levantar tudo que é pecado, tudo que é contrário à santidade, tudo que é egoísmo, tudo que é impureza, toda maldade, toda malícia, vai se levantar. Aquilo que se levantar, que está te impedindo de amar como Cristo, aquilo que tenta te segurar na hora que você tem que perdoar, e o Espírito Santo te toca para perdoar. E tem uma coisa que te segura, que te impede, que não consegue sair a palavra perdão. Ontem eu vendo com meu neto, o pai dizendo tipo perdão, estava difícil de sair essa palavra. Meu Deus, mas ele é tão novo. Mas, irmãos, é a natureza nossa. Então, enquanto eu não me proponho a amar, parece que está tudo bem, está tudo perfeito na minha vida, não tem problema nenhum. Mas quando você se coloca para amar, parece que tudo se levanta. E é tudo isso que se levanta é contrário à santidade. Por isso que há uma relação do amor com a santidade. Se não formos santos, não conseguimos amar como o nosso Senhor é santo. Uma maneira de conhecer sua própria natureza terrena, animal, a sua natureza caída, egoísta, arrogante, mesquinha, uma maneira de conhecer essa natureza é se dispor a amar como Cristo amou, incondicionalmente. Você vai descobrir que às vezes você não consegue amar, você
Você fala, puxa, como eu sou terrível. Devemos buscar socorro em Cristo. Oh, Senhor, ajuda-me a amar como o Senhor amou. Ajuda-me a perdoar aquela pessoa que eu não consigo esquecer. Puxa, a nossa natureza precisa mesmo ser transformada. Até nossa memória, puxa, a nossa memória é terrível. Ela é tão seletiva naquilo que é ruim. Você não consegue, às vezes, se lembrar da pregação que foi entregada semana passada, mas uma ofensa de 20 anos atrás que alguém te ofendeu está vivo na sua memória. Por que isso, irmãos? Isso nos ajude. Eu possa trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, que traga à memória as bênçãos de Deus, a palavra de Deus, para que a minha boca se encha de cânticos de júbilo, de louvor ao Senhor e não de murmuração, de reclamação. Então, ao tentar praticar o amor, tudo que é contrário ao amor vai surgir. Vai vir à tona tudo que se opõe ao amor. Para que eu consiga amar com Cristo, com esse verdadeiro amor, precisa estar excluído todo o egoísmo. Porque se eu quero amar o outro, focar no outro, pensar na necessidade do outro, e houver egoísmo, eu não consigo pensar no outro, eu vou pensar em mim. Eu vou amar com interesse. Eu vou amar essa pessoa, vou demonstrar algo, mas querendo algo em troca. E aí, a nossa velha natureza sempre pensa assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu ganho com isso? Mas o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses, busca o interesse do outro. Devemos ter o mesmo exemplo que houve em nosso Senhor Jesus, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e considerando os outros superiores a si mesmo. Esse caminho do esvaziamento do Filho de Deus foi se esvaziando. Sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, depois tomando a forma de servo, sendo escravo. Nós lemos aqui que Cristo não agradou a si mesmo. Ele pensou na vontade do Pai, ele pensou em nós. Ele se humilhou, se esvaziou. Esse é o caminho da glória, o caminho da bênção, o caminho do esvaziamento. Tem um livro que o irmão escreveu, o título do livro no original é A Bênção do Auto-Esquecimento. Livro que acho que foi traduzido aqui em português como Ego Transformado, do Timothy Keller. Mas no original é a bênção de esquecer de você mesmo. Não pense em você, pense no outro. Ah, mas quem vai cuidar de mim? O outro. E assim todos nós dependemos uns dos outros. O contrário disso é cada um para si, mas Deus não está por todos, como está cada um para si. Cada um para si, o egoísmo mata. O egoísmo mata o casamento. Ou o casamento mata o egoísmo. O casamento some o egoísmo. Na igreja é o lugar onde o egoísmo ele é visto, ele é exposto. O egoísta no meio dos irmãos, ele vai ficar muito constrangido, sem graça, porque no meio dos irmãos, no meio da igreja, não há lugar para o egoísmo. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Ninguém considera as suas coisas que possui. Ninguém diz, isso é meu. Diz, isso é nosso. Nós não pedimos pão só para nós. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. Jesus nos ensinou a pedir pão não só para nós, egoisticamente, pedir para todos nós. Tudo é nosso, né? Tudo no sentido coletivo da igreja. A vida que a gente tinha antes em Adão é, por característica, assim, ela é, por definição, uma vida egoísta, uma vida individualista. Deus não nos censura pelo fato de sermos indivíduos, mas Deus é contra o individualismo. Então a vida em Adão é individualista, mas agora nós recebemos uma nova vida em Cristo. Essa vida é corporativa, essa vida é coletiva, essa vida é uma vida de comunhão.
Não tem como vivermos sozinhos. Somos ovelhas do seu pasto, e a ovelha é um animal de rebanho. A ovelha sozinha, ela está exposta ao perigo. Ela não sabe onde se alimentar, ela não sabe ir para pastos verdejantes, ela não sabe ir para águas tranquilas, ela vai se expor aos predadores. Por isso devemos viver como nós estamos protegidos. Então, irmãos, terminando aqui, eu preciso ser santo, ser puro, ser separado da contaminação, mas não digo propriamente a contaminação que está fora de mim, no mundo, mas a contaminação que está dentro de mim, do meu próprio coração, do meu próprio egoísmo. Essa eu preciso ser livre mais do que qualquer outra contaminação. Jesus falou que o problema do homem não é o que entra nele, que está do lado de fora, mas é o que sai dele. Porque do interior do coração dos homens sai adultério, fornicação, loucura, blasfêmia, a soberba, a inveja, a mentira. Tudo isso sai de dentro do coração do homem. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso que o Senhor mude dentro de mim. Senão eu não vou conseguir amar como Cristo. Não é o ódio que me impede de amar, mas o meu amor próprio que me faz desprezar os outros. Negue o seu ego e o Espírito Santo ocupará o lugar dele. Então o Senhor quer nos ensinar a ser mansos e humildes de coração, como Ele é. Não existe maturidade espiritual sem amor. Ninguém pode se dizer que é maduro se ele não consegue amar, se ele não ama. E não há amor sem a humildade. Senão, esse amor sem a humildade vai ser um amor próprio, egoísta. Mas quando há humildade, há esse amor que eu penso no outro e não em mim mesmo. E o irmão que ele disse assim como recebemos o orgulho de outro, de Adão, por essa natureza caída e corrompida, já nascemos orgulhosos, escravos, assim também, agora recebemos a humildade de outro também, de Cristo. E assim como era muito natural e fácil ser orgulhoso, deve ser muito natural e fácil agora ser humilde em tudo. Puxa, quando eu li essas palavras do irmão, que o Andrew Manning escreveu, falei, puxa, como eu preciso do Senhor na minha vida. Porque parece muito natural sermos presunçosos, arrogantes, mas não parece tão natural ser humilde. Parece que precisamos fazer um esforço. O Senhor nos ajude, o Senhor nos subjugue, né? Tudo aquilo que é egoísta, mesquinho em nós, e que seja estabelecida essa humildade do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração. O apóstolo Pedro diz: antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Santificar a Cristo como Senhor, como dom. Ele está sente no trono do nosso coração. E tudo isso que é impuro em nós, sejamos livres disso. Que Ele estabeleça o seu trono, o seu governo. Para amar, devemos deixar de amar. O que isso significa? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmos. Para amar como Cristo, eu não posso amar a mim mesmo. Para amar, eu tenho que deixar de amar. Deixar de amar eu, amar o Senhor. Quem achar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Jesus censurou aqueles religiosos do seu tempo,
Porque eles amavam, sim, algumas coisas eles amavam. Eles amavam os primeiros lugares. Eles amavam ser saudados pelos homens, honrados. Os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras. Jesus censurou eles. Eles não conseguiam amar o Senhor porque eles amavam-se a si mesmos, religiosos. Amavam os primeiros lugares. Eles amavam a honra, serem honrados pelos homens. Havia alguns que creram no Senhor naquela época de Jesus, mas diz que eles não conseguiam, eles não declaravam sua fé, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amavam as vestes compridas, as saudações, as praças. Para amar, preciso deixar de amar. Deixar de amar essas coisas que trazem honra e glória para o meu ego. Conseguir amar como Cristo amou. E por último, eu queria ler uma palavra aqui. Deuteronômio, capítulo 30. Vou mudar aqui. Deuteronômio, capítulo 30. No versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Amém. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. A circuncisão significa cortar a carne. Havia um aspecto, na realidade física, fazendo isso, mas a circuncisão significa cortar a carne. O instrumento que Deus utiliza para cortar a carne é a cruz. A cruz corta a carne. A sua palavra também, ela corta. A palavra de Deus é uma espada que penetra. A palavra de Deus nesta manhã, ela está checando os nossos corações. Não conheço a vida dos irmãos, mas o Senhor conhece cada um de nós individualmente, particularmente, e sabe tudo que vai na nossa mente, no nosso coração. E a palavra dele vai sondando. A palavra de Deus é uma espada que penetra até fazer a separação da alma do espírito. Ele é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. Ela expõe o nosso coração. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha, pulveriza uma pedra, vira pó. É um fogo que queima. A palavra de Deus é isso tudo. É um martelo, é um fogo, é uma espada. Onde quer que a palavra de Deus seja ministrada pelo Espírito Santo, haverá esses efeitos, esses frutos. Vamos nos sentir perfurados, vamos nos sentir ardendo, queimando, vamos nos sentir sendo esmagados e confrontados. Mas o Senhor nos expõe para nos socorrer, para nos curar, para nos ajudar. O Senhor não tem desejo de envergonhar ninguém, mas o Senhor expõe nosso coração para sermos salvos de nós mesmos. Então a palavra de Deus, ela opera isso. No primeiro sermão ali no livro de Atos dos Apóstolos, o sermão de Pedro no dia de Pentecostes, Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar e expor as Escrituras e demonstrando que aquilo que aconteceu, aquele derramar do Espírito Santo, é uma evidência de que aquele Jesus que os judeus haviam crucificado, ele foi entronizado, glorificado nos céus, e o Espírito Santo foi derramado. Pedro disse: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vós crucificaram,
santificastes, Deus o fez Senhor em Cristo. E quando eles ouviram essas palavras, a Bíblia diz que eles foram compungidos em seus corações. Eu fui ver essa palavra, algumas variantes. Essa palavra significa ser perfurado. É como que eles fossem transpassados por uma espada. Imagina, eles acabaram de crucificar o Senhor. Eles deram uma maior mancada. Eles atiraram e falaram: o que nós fizemos? Eles disseram: o que faremos, pois, irmãos? Porque a palavra perfurou eles como espada. O que nós vamos fazer? Nós crucificamos o Messias. O que nós fizemos? Imagina o desespero de pensar, estar com tanta certeza de que estava fazendo a coisa correta, quando na verdade estava fazendo a coisa mais terrível, incorreta. Estavam totalmente equivocados, enganados, errados. Mas Pedro disse: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado, arrependei-vos. Porque a palavra perfurou-nos. Compungido significa ser perfurados. Então aqui nesse texto que lemos, diz que o Senhor vai cortar o nosso coração, rasgar o nosso coração, circuncidar o nosso coração, e a promessa ainda inclui a nossa descendência. Deuteronômio 30, verso 6. Maravilha! Nossa descendência também. Para quê o Senhor faz isso? Para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração todo. O Senhor não aceita a metade. É uma ofensa a Deus se entregar pela metade. É uma ofensa. Às vezes eu costumo dar um exemplo. Imagine eu trabalho em casa, no home office, com notebook, e tenho fotos com a minha família. Imagine eu sou casado, pegar uma foto ali de outra mulher e colocar ali. Imagina a minha esposa: o que é isso? Quem é essa? Que provocação é essa? Que ofensa é essa? Há uma referência no Velho Testamento que o Senhor fala da imagem de ciúmes. Eles provocaram ciúmes ao Senhor fazendo outras imagens. O Senhor disse: não farás para ti imagem alguma. Vocês tenham apenas a minha pessoa. Assim como o esposo vai ter apenas a imagem da sua mulher ali. Outra imagem para provocar ira, ciúmes? Não. Assim eles provocaram o Senhor a ira. Porque o Senhor merece a nossa fidelidade, a nossa honra, o amor de todo o coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o entendimento, com toda a tua vontade, com todo o coração. O coração não pode ser um coração dividido, ser um coração inteiro. Então o Senhor falou: eu vou circuncidar o coração de vocês, eu vou rasgar o coração de vocês, para vocês terem um coração quebrantado, contrito, para que vocês consigam amar o Senhor com o coração inteiro, com todo o coração. Eu desejo isso nessa manhã. Eu preciso aprender a amar o Senhor, amar a igreja, amar os irmãos, amar mais a minha esposa, meus filhos. Eu preciso. Eu quero amar como Cristo amou. Eu quero perdoar como Ele perdoou. Eu quero suportar, ser longânimo, ser irmãos, e humilde coração como nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso disso. Quero orar com os irmãos. Vamos nos incluir todos nessa oração, nesse amor. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, a orar ao Senhor nesse momento. Porque se o Senhor, nosso Deus, está trazendo esta palavra, não é sem motivo de maneira alguma, é com o propósito. Ele está trazendo essa palavra porque Ele quer fazer esta obra no nosso coração. Ele quer nos dar esse coração contrito e quebrantado,
um coração que consiga amar, consiga perdoar. Essa é uma posição de maturidade. Ele quer nos amadurecer. E esse teste é o teste do amor. Então, o Senhor quer fazer esta obra na nossa vida. Por isso Ele tem trazido esta palavra. A palavra do Senhor não volta vazia. Eu creio que ela vai produzir frutos. Amém? Assim como a chuva desce dos céus e rega a terra e faz a terra produzir frutos. Assim também o Senhor enviou a sua palavra nesta manhã. E ela vai encontrar um coração bem aberto. Queremos ouvir e receber esta palavra. Queremos praticar esta palavra, Senhor. E que esta palavra frutifique para Ti. Que ela redunde em frutos que glorifiquem ao Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, nesta manhã, Pai. E diante da Tua palavra, Senhor, ficamos tão, Senhor, constrangidos, Senhor. A Tua palavra expõe, Senhor, a nossa nudez, a nossa vergonha, aquilo que não conseguimos. A Tua palavra expõe o fato do quão fracos somos. A Tua palavra expõe o quão limitados somos. A Tua palavra expõe o quanto precisamos de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Pai. Opera pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra, Senhor, toda a soberba, todo orgulho. Ó, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sermos livres do nosso individualismo, da nossa indiferença, da nossa arrogância, da nossa presunção, Senhor, da nossa falta de mansidão, da nossa falta de paciência, da nossa falta de longanimidade, de benignidade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Não queremos ser pessoas desagradáveis, não queremos ser pessoas ofensivas aos nossos que estão em redor, da nossa própria família. Não queremos ser duros, não queremos ser desta forma, Senhor, nos nossos casamentos. Ó, Senhor, faz-nos como Tu, Senhor, como Tu és tão amável, como o Teu amor é tão, Senhor, tremendo, perfeito e incondicional, como o Teu perdão, Senhor, foi tão maravilhoso, Senhor. Queremos fazer isso, perdoar como o Senhor perdoou, amar como o Senhor amou, ser capaz de amar até aqueles que são nossos inimigos, que vêm contra nós, nos ofendem, ser capaz, Senhor, de pagar o mal com o bem, ser capaz, Senhor, de orar por aqueles que nos perseguem, de bendizer aqueles que falam mal de nós, Senhor. E em troca falarmos bem daqueles que estão falando mal de nós. Oh, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Dá-nos esse coração quebrantado contra Ti. Venha circuncidar o nosso coração, no nosso interior, Senhor. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos, do nosso egoísmo, Senhor, que nos mata e fere aqueles que estão em redor. Que no lugar disso se estabeleça o Teu amor, perfeito amor, o pleno amor e maravilhoso amor. Enche-nos, Senhor, do Teu amor, Senhor. Constrange o nosso coração, nos arrependemos diante de Ti. Oh, Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor. Cremos na cura, Senhor, para esse problema do nosso ego. Só Tu podes nos curar, Senhor. Só o Teu Filho Jesus habitando em nós. Oh, Senhor, glórias ao Teu nome, Senhor. Assim podemos ser livres. Cremos que o Senhor nos faz livres nesta manhã. Cremos que o Senhor tem nos libertado nesta manhã. De vivermos para nós mesmos, para vivermos para Ti, Senhor. Todo amor próprio, Senhor, se converte em amor por Ti e pela igreja, dos irmãos, dos nossos familiares. Amar até aqueles que estão no mundo, todos aqueles, Senhor, que precisam de Ti, que precisam ouvir a palavra da salvação. Ó, Senhor, nosso amor seja extensivo, se estenda, Senhor, como o Teu amor foi extensivo e nos alcançou, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Muito obrigado nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu falar,
Muito obrigado, Pai. Obrigado.